Queridos, muito boa noite. Estamos dando a você e a nós o privilégio de estarmos juntos em culto ao Senhor, começando essa experiência hoje, domingo, dia 13 de novembro. Você vai poder louvar ao Senhor, ter um momento seu de oração, de contribuição e também para receber a palavra do Senhor. Seja bem-vindo ao culto desta noite. Que tenhamos um tempo muito precioso. Deus os abençoe. Vamos cantar e ofertar. Amém? Vamos cantar. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso, dizer que és formoso. Amém. Glória a Deus. E aí, foi muito bom louvarmos juntos ao Senhor. Precioso demais termos esta oportunidade para o alimento da nossa alma, para aquecer o nosso coração. Eu quero lhe desafiar a esse momento, você parar tudo e você estar orando pela igreja, orando pelos enfermos, orando por sua família, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Inclusive eu vou orar: ó Deus, meu Pai, em nome de Jesus, abençoe a todos nós que estamos cultuando ao Senhor através desta transmissão. Abençoe as famílias, abençoe a igreja, abençoe nossa pátria, enfim, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nesse tempo precioso, você também pode fazer a sua contribuição através do QR Code que aparece na tela ou usando o Pix da nossa igreja. E receberá a mensagem de Deus nessa noite para a sua vida, como ter mais saúde espiritual. Deus o abençoe. Vida espiritual, eu dei o tema desta palavra, desta noite, como ter a saúde espiritual restaurada. Eu quero ler um texto, ele
é um texto um pouquinho longo, mas eu peço a sua compreensão, que você agora põe a sua energia, a sua mente na palavra. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa, ela é abençoadora, e esse texto tem coisas lindas para nós. É lá de 2 Crônicas, capítulo 34, vários versículos deste capítulo de 2 Crônicas, e diz assim: e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, então já estavam separando ali as ofertas recolhidas, lá no lugar onde se guardavam as ofertas, a Bíblia diz que Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor. Ou seja, se ele achou, é porque o livro estava perdido, dada pela mão de Moisés. E Safã levou o livro ao rei e deu-lhe conta, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, então ele primeiro ouve toda a leitura de todos os livros da lei, rasgou as suas vestes. Ide, consultai ao Senhor por mim, diz o rei ao sacerdote, e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou. A conclusão dele é: porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme a tudo, digo eu, quanto está escrito neste livro. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Agora Deus dizendo ao rei: eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhidos ao teu sepulcro em paz. Olha que promessa! E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com esta resposta ao rei. E a atitude do rei foi: então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que foram achados na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez aliança perante o Senhor, para seguirem ao Senhor, e para guardarem os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus testemunhos, com todo o seu coração, com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. E fez com que todos que se achavam em Jerusalém, em Benjamim, o firmasse, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, o Deus de seus pais. E diz a Bíblia: Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achavam em Israel, obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Vejam bem, enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais. Você já foi abençoado pela leitura desse texto? Lindo, maravilhoso, desafiador, nos faz refletir sobre a restauração da nossa vida espiritual. Meus queridos, muitas vezes a minha ou a sua vida, a nossa vida espiritual começa a sinalizar que algo está precisando ser tratado, que algo está precisando ser restaurado. Eu vou lhe dar algumas dicas. Por exemplo, se você tem dito assim: eu não tenho tido as mesmas alegrias que eu tinha antes na minha vida espiritual. Ou quem sabe você diga: eu oro, Deus não responde, eu estou cansado de orar porque as minhas orações não são respondidas.
Ou quando você nem ora mais, você já começa o seu dia dizendo que deu um bom dia para Deus, mas na verdade você nem parou para estar na presença de Deus. Talvez lhe falte a alegria e o entusiasmo em louvar a Deus, em cantar um louvor. Você até se sente envergonhado ou sem jeito de cantar um louvor, porque vai que outros ouçam que você é de Jesus e conhece a Deus. Outras vezes, estes sinais de enfermidade vêm não por causa de você, mas porque você está dentro de um contexto que acaba afetando você, algumas vezes realidades externas, como o próprio ambiente da igreja, questões familiares, questões financeiras, questões profissionais, e isso afeta o seu coração, a sua fé, e você começa a dar sinais de que algo não vai bem. Eu podia usar a palavra avivamento espiritual, mas a palavra avivamento espiritual pode ter uma série de conotações que nem sempre serão conotações bíblicas ou nem sempre vai ser compatível com o verdadeiro ensino de uma vida espiritual autêntica. Então eu prefiro chamar de saúde espiritual. Você deseja algo novo de Deus na sua vida espiritual? Você deseja algo novo de Deus na sua caminhada espiritual? Você deseja ter uma fé robusta? Você deseja viver as alegrias do primeiro amor? Honestamente, você está satisfeito com a qualidade da vida que você tem vivido com Deus, na sua intimidade com Deus? Queridos, o texto fala que Josias é o rei na sucessão de Judá, e ele experimenta uma verdadeira guinada do povo de Israel na sua volta com Deus. Ele que começa a reinar muito jovem, e ele permanece todos os seus dias, olha que coisa linda, todos os dias do reinado de Josias foram de paz, de prosperidade, de bênção. Em todo o tempo Deus foi honrado na vida e no reinado de Josias. Você deseja então saúde espiritual? Também eu posso dizer o seguinte, que isso vai trazer para você paz, vai trazer prosperidade, porque andar em intimidade com Deus só nos abençoa, vai lhe trazer colheitas de vitórias, de alegria, de harmonia, de uma família abençoada. Você deseja isso? Como é que você consegue isso? Primeira coisa, você alcançar isso, isso vai acontecer através de um reencontro com a palavra de Deus. Admita, o livro está perdido, ele tem que ser achado. O livro de Deus não pode ser acessado por você de maneira ocasional, por um acaso, porque não tinha mais nada para fazer, então vou ler a Bíblia. Não! Pessoas estavam fazendo outra coisa no templo, e de repente, quando começam a ver as ofertas que tinham sido levantadas, mexe para um lado e para outro, sabe o que eles acharam? O livro da lei perdido. Este livro da lei foi do tempo que Moisés deixou lá, era ainda um rolo antigo. E o rei, quando recebe daquele líder religioso o livro da lei, a primeira coisa que ele pede é: leiam-no para mim, leiam-no para mim, eu preciso ouvir tudo que tem nesse livro. Depois de o fazer, ele se sente impactado, porque a Bíblia, ela impacta a nossa vida. A Bíblia é poderosa, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia traz as orientações de Deus, traz também as proclamações de bênçãos, mas também a revelação das consequências quando nós não fazemos o que a Bíblia nos diz. Lembro-me de uma história que já é bem antiga, mas ela nos ajuda muito a compreender. Hoje, poucas pessoas já usam a Bíblia de papel. Eu gosto muito da minha Bíblia de papel, mas eu também faço a leitura eletrônica. Hoje nós temos esses recursos com todas as possibilidades de acesso a outras línguas, enfim, outras interpretações. Mas nesse caso, o pastor foi visitar uma pessoa da igreja, era uma irmã da igreja, e ele disse: olha, pega a sua Bíblia para que a gente possa lê-la agora. Eu de propósito não trouxe a minha para que eu leia na sua Bíblia. E ela começou a procurar e achou a Bíblia, e ela disse: ai, que bom, pastor, achei o meu óculos que já estava perdido há mais de um mês.
Essa história mostra que aquela mulher já estava há mais de um mês sem abrir a sua Bíblia, e nesse nosso momento hoje, sem acessar a palavra, sem ler a palavra de Deus. Meus queridos, mais do que deixar a Bíblia de papel aberta no Salmo 91, mais do que ter várias versões da Bíblia na estante da sua biblioteca, a Bíblia precisa ser o seu livro, o livro do Senhor na sua vida. Diz a Bíblia, tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e Uquias, o sacerdote, achou o livro da lei. Acharam o livro, porque o livro estava perdido. Talvez o primeiro momento seu agora, olha, você precisa de fazer um verdadeiro retiro de leitura da palavra. Pastor, eu não tenho tempo. Olha que você tem tempo. Porque, olha, nós nunca tivemos hoje tantas dificuldades de dar essa desculpa para Deus, porque certamente o tempo que você carrega o seu celular, acessa o seu celular, lê mensagens, se informa, é algo assim absurdo. Então você não tem como dizer que não pode ler a Bíblia por falta de tempo. Faça um retiro, desligue o celular por algumas horas, durante um tempo dessa semana, e dedique-se à leitura da palavra de Deus com o coração aberto. Deus vai lhe falar. Você aceita esta palavra? Você quer paz, prosperidade? Você quer vencer? O segundo caminho para essa saúde espiritual vem através da decisão de um conserto. Diante do que você lê, você precisa tomar algumas decisões pessoais e coletivas. Uma das coisas que ficaram claras para o rei Josias é que, se ele não se conserta com Deus, então ele não tinha como levar o povo a se consertar com Deus. Se você é o chefe da sua casa, tudo passa por você. Você é o sacerdote de Deus na sua família. Precisamos resgatar a figura do marido como sacerdote do lar. Passa pelo pastor da igreja e a sua casa, pelos líderes de células, para que então a sua célula seja uma célula espiritual. E aí, quando ele faz aquele concerto, ele percebe que há uma série de idolatria, ídolos, literalmente ídolos sendo adorados, erguidos. Em 2 Crônicas 34, os versos 3 a 5, fica isso muito claro. Esse texto deixa claro, lá no meio diz, e derrubaram perante ele os altares de Baalaim. E vejam que até os ossos dos sacerdotes que foram queimados, foram colocados as suas cinzas sobre os altares, para que houvesse purificação. Meus queridos, escrevam isso. Toda queda espiritual, todo esfriamento espiritual, tem como base a idolatria. Pastor, então estou livre disso? Não. Quando você faz do sexo o seu foco de vida, você passou a ter um Deus, o Deus do prazer. Quando o trabalho tira você da presença de Deus, você fez do trabalho o seu ídolo. Quando o lazer ocupa mais espaço na sua agenda do que você deveria, e Deus começa a ficar ausente do seu tempo, o prazer, o lazer, o trabalho e quaisquer outras coisas ocupam o lugar de Deus. Eu falei ainda há pouco do celular, do computador, dos acessos. Ou seja, estas coisas estão ocupando mais a sua mente, mais o seu coração, estão tirando o seu sono, roubando a sua paz, lhe trazendo intranquilidade, e isto virou na sua vida o seu Deus. O que ocupa mais o seu tempo, a sua mente, o seu coração do que Deus, é o Deus que você precisa destronar, é o ídolo que precisa ser quebrado na sua vida. Em nome de Jesus, quebre todos os ídolos que você tem adorado. Eu já me surpreendi com pessoas que dizem assim, pastor, eu não estou podendo ir ao culto porque eu estou muito cansado. Mas se fosse para assistir o jogo preferido dele no estádio, se pudesse estar acessando, ele iria. Uma festa de uma família amiga, ele não perde de jeito nenhum, nem que ele cochile lá na festa. Pastor, eu tenho que levar o meu animal ao veterinário. Pastor, eu tenho que estudar para fazer uma prova. Pois acorde mais cedo e cultue ao Senhor, depois volte a estudar.
pastor, eu recebi visita naquele horário. Eu falei, que beleza, era para você levar a sua visita para a sua igreja. Pergunte a alguns que fizeram pactos com Satanás se eles podem abrir mão da agenda deles naqueles momentos em que precisam se isolar de todo mundo. Se chegar uma visita, o que eles vão fazer? Diz, olha, infelizmente eu não posso receber ninguém, porque agora eu preciso dedicar o meu tempo ao pacto que eu fiz. E é pacto feito com as trevas. Em resumo, precisamos do arrependimento, da confissão de pecados. Segundo Crônicas 34, 27 diz, porque o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar. Vejam como vai acontecendo. Porque humilhaste, porque choraste. Ou seja, arrependimento, contrição, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e Ele há de exaltá-lo. Meu querido, você pode fingir que nem ouviu o que eu estou falando, é problema seu. Você pode dar de ombros ao que eu estou lhe falando. Os profetas muitas vezes falaram e as vozes se perderam. Os ouvidos ficaram como com comichões, como diz Paulo, para não ouvir. Mas isso é com você. Mas eu posso lhe garantir que quando você ouve a palavra, e você então agora vai de encontro a ela para tomar decisão, a sua vida é abençoada. A vida da sua família é abençoada, a sua empresa é abençoada, sua vida financeira, sua vida emocional é abençoada. Em terceiro lugar, saúde espiritual é possível, e como resultado disso, paz, prosperidade e outras coisas, quando você celebra os alegres, ou com alegria, os feitos do Senhor. A celebração alegre do agir de Deus na sua vida, na vida da sua família, da sua empresa, reconhecendo a mão de Deus, a história do agir de Deus na sua vida, isso reflete que você está de verdade com saúde espiritual. Você lê 2 Crônicas 35, verso 1, diz a Bíblia, pode até ler comigo, né? Você está em casa aí, não sei se com a família ou sozinho. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Pastor, o que tem a ver isso com celebração alegre? Tem tudo a ver, meu querido, eu vou te explicar. O que era a festa da Páscoa? Era a celebração do maior feito de Deus na história. Você se lembra da história das 10 pragas no Egito? A última delas foi quando o sangue de um animal puro foi espargido sobre os umbrais das portas daqueles que amavam e temiam a Deus, para que então os primogênitos fossem poupados de morrerem, como aconteceu no Egito. Vejam lá, houve sangue, derramamento de sangue, os umbrais das portas todos marcados com o sangue dos cordeiros. Houve salvação, houve livramento, e sabe o que essa festa diz para nós? Que nós temos o Cordeiro de Deus, que subiu ao monte do Calvário, foi levantado na cruz, derramou ali o seu precioso sangue, pisou na cabeça da serpente, e porque ele fez isso, então ele me deu a certeza de que através do seu sangue eu posso ter acesso a Deus, e ter os meus pecados perdoados e a vida eterna. Ou seja, a morte de Jesus na cruz e o seu precioso sangue me salva. É graça de Deus em livrar aquele povo, é a graça de Deus em me livrar. A Bíblia diz, porque pela graça somos salvos. Isto vem não das obras, mas pela fé, para que ninguém se glorie. Sabe o que o Josias fez? Josias restaura esta celebração de vitórias, e diz a Bíblia que ele comemora como nenhum outro rei fizera antes dele, desde os tempos de Moisés. Ele superou até Davi, no ato da celebração. Você tem celebrado o maior feito de Deus em toda a sua vida? Você é salvo pela graça e pela bondade de Deus? Pois eu quero que você, nesse momento, saiba disso, viva isso, para que você experimente tudo de Deus na sua vida. Em quarto e último lugar,
estou quase acabando. Você está em casa mesmo, ou você está no seu serviço, então vamos em frente, porque a Bíblia tem muita coisa boa para nos dizer, e Deus quer curar a sua enfermidade espiritual, quer sarar a sua alma, quer que você se reconcilie com Ele, que você volte à intimidade dEle, volte à alegria que você perdeu, ao primeiro amor que está longe de ser o amor de hoje, e com ela você viver as bênçãos disso. Como é que você consegue? A última orientação que eu quero lhe dar é que isso acontece através do culto e do serviço a Deus. Meus queridos, está na hora da gente parar e voltar ao templo. Todos nós já voltamos aos consultórios médicos. Todos nós já voltamos aos supermercados, todos nós já voltamos às festas em famílias, e se houver exceção, continue na exceção, tudo bem, eu vou lhe respeitar. Mas os que já fazem todos esses caminhos, saibam que o Covid-19 não está só na igreja, não, ele está em todo lugar. E aí Josias diz, olha, negócio de ficar fazendo culto de qualquer jeito, não. Nós queremos agora que cada um assuma o seu lugar. Está na hora de você assumir o seu ministério, de você ocupar o lugar que você tem, que Deus lhe deu no culto ao Senhor. Você tem dons, tem talentos, você precisa colocar tudo isso no altar de Deus, para o culto ao Senhor. E a Bíblia diz, estabeleceu sacerdotes nos seus cargos. Vamos recolocar, vamos organizar esse negócio. E os animou ao ministério da casa do Senhor. E aos levitas ele disse que vocês ensinem a todo Israel. Estavam agora consagrados ao Senhor. E olha o que ele fez, põe a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não terei mais essas cargas aos ombros, agora servi ao Senhor, vosso Deus, e ao seu povo Israel. Queridos, culto online é uma necessidade, mas não é a melhor coisa. Eu confesso a você que algumas vezes, por estarmos gravando os cultos da noite, assistindo em casa, eu fico com a minha mente dividida. Eu estou em casa, eu fico ali, muitas vezes descomprometido com aquela energia plena. Imagina se eu sou o pastor, imagino você. Meus queridos, o culto ao Senhor precisa ser algo em que a gente põe a energia da gente, o coração da gente, deve ser algo impressionante que nos envolva. E aí o culto vai envolver louvor bonito, com todo mundo que tem dons e talentos colocando ao altar de Deus, oração, entrega alegre e voluntária das ofertas, ensino da palavra. É o tempo de Deus na nossa vida que é irrecuperável e é incomparável com qualquer outra possibilidade da vida. Nada pode ser mais abençoador e prazeroso do que estar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Diz a Bíblia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 100, verso 2 diz, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto, ou aqui no canto, com um canto, está faltando essa palavra. Meus queridos, veja o que diz a Bíblia sobre o processo de culto no reinado de Josias. Diz assim, nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes, levitas e todo Judá e todo Israel que ali se acharam e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. Eu quero terminar a minha palavra nesta hora para você, perguntando como é que você está no seu relacionamento com Deus. Eu tenho ouvido muitas vezes a frase que nós queremos ser alcançados pelas bênçãos de Deus. E eu certamente posso afirmar que você quer. Você quer que Deus lhe dê saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, que Deus lhe dê abundância de recursos. Você não gosta disso? Você não quer tudo de bom de Deus na sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu casamento, sobre a sua empresa? Só que queremos tudo de Deus, mas não queremos intimidade com Deus. Não tem como. Sabe,
para que a sua família seja salva, para que você viva bênçãos espirituais, bênçãos emocionais, você precisa restaurar a sua vida espiritual. Olha, eu sei que esse período foi um período diferente. Jovem, adolescente, sabe, você está na hora de parar tudo e dizer: Deus, eu quero retomar a minha caminhada com o Senhor. Deus, eu quero viver a minha juventude na Tua presença, eu quero viver a minha adolescência para Te servir. A minha casa será chamada realmente uma casa que serve ao Senhor. O seu coração precisa ser um altar vivo ao Deus vivo. As pessoas vão olhar e vão ver que você é diferente, que você deita e dorme um sono gostoso, que você acorda e o sorriso está estampado nos seus olhos, no seu rosto, porque você não está exaurido, exausto pelo pecado que consome. Os seus recursos, eles são todos bem usados, então você experimenta a prosperidade. Você tem saúde mental e física para estudar, para trabalhar e produzir muito. A sua vida dá certo, porque Deus é o centro da sua vida. Querido, eu lhe falo com todo amor e carinho. Se eu preciso de mais intimidade com Deus, eu quero crer que você também precisa. E a minha palavra é: aproveite a oportunidade, o tempo passa. Sabe, muitas vezes já ouvi gente dizer assim: se eu soubesse que era tão bom assim. Você pode viver essa realidade agora. Eu oro por você e peço por você, lhe desafio: reconcilie-se com Deus, retome a sua caminhada com Deus, faça isso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos bem dizer ao doce, como disse já, poderoso, maravilhoso, precioso nome do nosso Deus. Queridos, encerramos esta primeira experiência de transmissão para que você possa ter o tempo de enlevo, de crescimento espiritual. Desejo a você uma noite abençoada de domingo, 13 de novembro. Desejo a você uma semana cheia das surpresas de Deus. Desejo a você que possamos estar juntos em oração todos os dias, às segundas-feiras, terças, quartas, enfim, todos os dias, às 19 horas. Também os nossos encontros de células, Déboras, enfim, celebrando a transformação. Enfim, que nós estejamos juntos ao longo da semana para tudo que Deus tem para nós. Uma boa semana, Deus abençoe, fique na paz. Um beijo no coração, um abraço para todos vocês.